estação de esqui desativada, claro, ainda estamos chegando à primavera, mas isso aqui há pouco tempo atrás estava bem cheio de neve. O que nós vamos começar a falar daqui a pouco no próximo vídeo é sobre a abdução. Essa matéria é polêmica, é complicada e vai gerar muito mais perguntas do que respostas. Mas nós vamos lá, vamos começar a conversar sobre abduções. Nós estamos aqui nessa estação de esqui, onde mora minha enteada e meu lindo neto. Estamos passando o final de semana, não temos internet, vai ser muito bom. Vamos aproveitar, então vou aproveitar para preparar um próximo vídeo sobre abduções. O Canadá tem várias histórias de abduções, assim como os Estados Unidos, o Brasil, mas nós vamos nos concentrar de uma forma geral, nos casos mais importantes que aconteceram em todo o mundo e analisar esse estranho comportamento dos supostos alienígenas. Será que são mesmo? Pois é, agenda alien, né? Nós vamos conversar sobre abduções e uma das perguntas mais importantes que nós temos é: será que nós estamos sozinhos no universo? Eu anotei algumas questões aqui que são as principais. Se existe uma agenda, qual é essa agenda? Dada a sua superioridade tecnológica, por que as forças alienígenas hostis simplesmente não dominam o planeta? Nós temos muitas questões. Por que eles não terminam sua invasão mais cedo? Não terminaram mais cedo, quando nós éramos tecnologicamente mais primitivos? Era muito mais fácil. Né? Será que os membros do governo não sabem que estão sendo enganados? São essas e outras perguntas que nós temos, várias. Eu anotei aqui pelo menos umas 10 delas, e nós vamos responder ao longo do vídeo sobre essa agenda alienígena. Até já. Olá pessoal, estamos aqui de volta, vamos começar a falar sobre um assunto complicado, espinhoso, e muita gente tem medo de fazer comentários sobre isso. O assunto é presente em todas as reuniões de ufólogos e simpósios e congressos, etc., que é a abdução. Pois é, arrepia muita gente, apavora outras, muita gente curiosa. Vamos ver o que nós temos sobre esse assunto. Vamos procurar analisar e comentar um dos maiores especialistas nesse assunto, que é o Dr. David Jacobs, americano, né? Ele nasceu em 1942, tem 70 e poucos anos. Ele é um historiador americano, ele já é aposentado, foi professor de História na Universidade de Temple. Ele é especializado em História do século XX. Jacobs também é muito conhecido no campo da ufologia por sua pesquisa na área de abduções. Ele tem vários livros sobre o assunto. Então nós vamos começar falando sobre o livro dele, que em inglês é Walking Among Us, mas em português seria Eles Estão Entre Nós. É bem polêmico o assunto. Ele começa falando sobre uma sessão de hipnose em 2003, que ele estava realizando no consultório dele, e ele estava, nessa sessão de hipnose, ele estava com um cliente chamado Bernard Davis. É evidente que o nome não deve ser esse, deve ser um nome fictício. E ele continua. Bernard Davis me contou uma história absurda. Ele disse que foi um jogo de beisebol em Baltimore, em Orioles, com seu amigo próximo, o Eric. No entanto, Bernard não sabia nada sobre Eric. Ele não sabia nem seu sobrenome, nem de onde ele vinha, onde morava e o que ele fazia. Nada. No entanto, ele e Eric foram amigos íntimos por mais de 17 anos. Bernard até mostrou uma foto de Eric em 1995, era a foto de um homem comum de uns 30 e poucos anos, sentado ao lado de Bernard em um barco de pesca, aí, no Brasil. Bom, Jacobs continua, ele disse que ao longo dos anos, os abduzidos me contaram sobre ter amigos especiais, como Eric, que fez amizade com eles na infância e continuava a visitá-los por décadas, a bordo de algum objeto voador não identificado, ou OVNI, ou em total privacidade na Terra. Mas o relacionamento de Bernard com Eric foi diferente. Ao invés de se reunir apenas a bordo ou em segredo, eles passavam muito tempo juntos, em público. Eles frequentemente se encontravam em restaurantes, eles viajaram para vários lugares, eles conheceram diferentes países durante as viagens de negócios de Bernard, eles foram passear. Eles também tiveram longas conversas sobre como é viver na sociedade humana.
O problema é que Eric não era humano. Ele não era humano totalmente. Ele era um híbrido. Pois é, a mistura de um ser humano com um alien. Há apenas alguns anos antes, Jacobs disse que ele teria considerado a história de beisebol de Bernard pura fabricação inconsciente. Esse tipo de interação humana híbrida pública não se encaixava nas descrições que ele ouvia desde que começou a fazer pesquisa de abduções. Ele levou 50 anos fazendo essas pesquisas. Mas logo depois, Barnard começou a ter sessões comigo, repetindo complementando essas histórias, né, que coincidia, né? Ele começou a fazer uma comparação. Então, ele começou a fazer comparações com relatos de outros abduzidos com o qual ele trabalhava. E eles estavam relatando algo novo e alarmante. Ele começou a perceber que não só eles estavam envolvidos em atividades com alienígenas e adultos híbridos a bordo de OVNIs, mas eles também estavam tendo complexas interações públicas com os híbridos de adolescentes, jovens e adultos, que estavam focados em um único objetivo: assimilar-se na sociedade humana, quer dizer, um processo de adaptação. Eles estavam procurando se adaptar à nossa sociedade, ao nosso universo. Vários abduzidos tiveram seus próprios Erics. A história de Bernard sobre assistir um jogo de beisebol com Eric foi consistente com outras descobertas nas minhas pesquisas. Isso revelou uma presença substancial de híbridos que vivem na Terra. Você pode ter um aí ao seu lado, tomando cerveja com você no barzinho de esquina. Exatamente, trabalhando. Pois é. Nesse livro, David conta como chegou a essa conclusão aparentemente ridícula. David se baseou nos seus 50 anos de pesquisa no campo de OVNIs e abduções, ilustrando como alienígenas híbridos estavam se integrando na sociedade humana e suas estratégias para alcançar o seu objetivo. A narrativa é baseada em entrevistas de 14 abduzidos, quer dizer, uma pequena fração dos 1.150 que ele investigou ao longo da vida, investigou seriamente. O seu testemunho nos leva a algumas conclusões sobre o tema da integração alienígena, que evolui à medida que os nossos conhecimentos se ampliam. Agora, David podia então teorizar sobre quem são esses seres, o que eles estão fazendo aqui. Infelizmente, ainda não temos a razão última pela qual estão fazendo isso. O porquê, no decorrer desses vídeos que eu vou publicar, nós veremos algumas possíveis explicações, né? Pois o porquê continua a ser a última grande questão não respondida em abduções e pesquisas sobre OVNIs. Nesse vídeo nós vamos analisar o nosso conhecimento atual e anterior ao fenômeno da abdução, explorar o testemunho desses abduzidos e vamos ver se nós somos capazes de explorar as suas experiências, né, que nós podemos deduzir. Bom, o David Jacob ele redefine o sequestro, ele descreve quem são os abduzidos, descreve a sua função dentro do programa alienígena, discute os objetivos, né, em detalhes e começa a investigar o progresso do seu programa de abdução. O que é isso, né, essa coisa tão assustadora? Ele continua descrevendo o treinamento e avaliação a bordo que é feito, né, dos relatos de abduções, que leva a esses jovens híbridos a eventualmente se integrarem à sociedade humana. Ele vai descrevendo o treinamento e avaliação de híbridos mais antigos. E no capítulo 5 do livro ele detalha as visitas híbridas nos lares dos abduzidos para se familiarizar com a vida humana. Mais na frente ele mostra como os abduzidos estão ajudando os híbridos a mudarem para os seus apartamentos e os treinando em situações da vida real aqui na Terra. Maluquice, né? Pois é. No capítulo 7, ele identifica os vários problemas do ajuste híbrido. Depois nós vamos ver como os híbridos aprendem sobre a complexidade dos relacionamentos humanos. Nós somos uma raça muito complexa, complicada para chuchu. E nós vamos ver como eles são treinados para fazer o trabalho dos alienígenas. Isso nos dá um vislumbre do futuro, que não é muito animador, né? Nós estamos aí especulando sobre o significado do programa alienígena, da agenda. Bem, numa última análise, nós vamos comentar sobre esse programa dos alienígenas e o nicho que os abduzidos têm dentro desse programa. Nas pesquisas que nós podemos examinar e olhar,
eh, revelou um programa com mais detalhes do que a gente pode imaginar. Embora os próprios alienígenas sejam misteriosos e nada da sua atividade seja clara, mas não está além da nossa compreensão. Nós estamos tendo tido cada vez mais evidências e provas que existe sim uma agenda em andamento. Vamos aprender comentando sobre isso. Eu espero que esse vídeo seja um passo nessa direção. Vamos falar agora sobre os abduzidos e os seus testemunhos, né? Eles estão aqui. Bom, a integração alienígena na sociedade humana parece uma ideia bem ridícula. A ideia que os híbridos alienígenas e humanos estão vivendo na Terra é inerentemente absurda, né? Evidências de que os alienígenas não só caminham entre nós, mas que também moram aqui. Complicado, né? Ao fazer isso, nós vamos perceber que nós estamos passando por cima de uma linha que a maioria dos pesquisadores cai fora. Mas é bom, não tem problema nenhum conversar sobre isso. Estamos livres para conversar sobre o que nós quisermos. A área de ufologia, ninguém tem razão e todos têm. Isso é uma área especulativa, portanto, às vezes eu escuto alguns comentários nos vídeos, leio alguns comentários no vídeo, algumas lives, sobre provas. Ninguém tem provas evidentes, você não tem provas contundentes, provas que você vai ali na imprensa, na mídia, colocar, pesar, medir. Não, mas são evidências. Nós sempre caminhamos nessa linha muito tênue entre a realidade, a fantasia, o extraordinário, mas é por aí que nós vamos. Não tem como provar de uma forma material sobre o que nós estamos falando. Nós vamos estar passando por essa linha, né? O David Jacob, como outros, alguns outros cientistas acadêmicos, colocaram seu pescoço na guilhotina quando começaram a falar sobre isso. Então, à medida que eles arriscam seus nomes, suas carreiras, sua posição acadêmica falando sobre isso, podemos entender que é um assunto que tem que ser levado a sério, né? Então, nós cruzamos essa linha e vamos em frente nessa toca do coelho, mergulhando, vamos ver. Então, nós vamos ver essas evidências. Mesmo que seja bem desconfortável o que nós vamos falar, mesmo desconfortável. Então, ele acredita que o testemunho, que parece ser, muitas vezes, os testemunhos de abdução, né, parecem ser bem frágeis e forjados, né? Mas se descrever que um abduzido levou um híbrido a um jogo de beisebol, é pior ainda, né? Então os debunkers, né, os desmascaradores, ficam todos de orelha em pé. Ah, isso é balela que ele está falando. Pois é, mas independente desse desconforto, algumas declarações, alguns testemunhos devem ser levados e precisam ser levados a sério. O que nós vamos ver é que não existe um relato infalível. O que nós temos é uma estatística, comparação dentro de vários relatos de abduzidos separados, até em outros países que coincidem. Bom, para entender a utilidade desses testemunhos, né, é muito importante nós sabermos quando os abduzidos descrevem suas experiências. Na maioria das vezes, eles fazem isso com grande risco pessoal. Muitos abduzidos são indivíduos com alto nível de sucesso, alto nível de profissionalismo, que arriscam suas reputações e meios de subsistência relatando suas experiências. As mulheres abduzidas também passam por problemas sérios quando falam de raptos de fetos, etc. Eles vêm de todos os estratos da sociedade. Pode ser um médico, um empresário, advogado, psicólogo, psiquiatra, agricultor, motorista de ônibus. Não tem professores, universitários, estudantes, bibliotecário, varejista, aposentado, desempregado, novo, velho. Todos eles enfrentam o ridículo e o desprezo quando afirmam que foram sequestrados por seres extraterrestres. Um abduzido que falou sobre suas experiências em seu local de trabalho foi demitido. Tem vários exemplos disso. Outros disseram aos seus cônjuges sobre seus raptos e tiveram as suas contas encerradas no banco e usadas como prova da instabilidade mental no processo de divórcio e de custódia de crianças. Isso acontece muito. Muito pouco ganho pode vir de relacionar tais experiências com abduções. Isso pode fazer com que outros questionem sua estabilidade mental. Quando as crianças abduzidas falam sobre suas experiências na escola, elas passam por provocações implacáveis de bullying e aprendem a guardar suas memórias, se trancam no armário, ficam ali quietinhas, não falam nada, apavoradas. No entanto, a necessidade de muitos abduzidos entenderem o que está acontecendo às vezes supera o perigo da revelação. Eles enfrentam a parada.
Então, Jacob, ele fala que eles vão ao consultório dele em desespero, às vezes motivados a encontrar uma explicação racional para as atividades aparentemente irracionais que se intrometeram em suas vidas. Ele selecionou os 14 melhores casos, né, que eu vou relatar para vocês aqui, no que ele coloca no livro dele, porque melhor elucidam essa fase terminal de um programa de abdução e demonstra aspectos novos dessa fantástica agenda. É sempre bom lembrar que os abduzidos mesmo evitam publicidade. Tem muito oba-oba nessa área, em vários congressos, eu já assisti isso, não é tão só aí no Brasil como aqui, pessoas dando show, né, apresentando questões de ego, esquizofrenia, sei lá, sucesso pessoal. O abduzido mesmo, ele normalmente se esconde. Ele vai procurar a ajuda de um especialista. Ele fica com muito medo. Não é uma coisa agradável. São aquelas histórias de encontro com seres de Aldebaran, de Orion, bonitinhos, que trazem mensagens de boa esperança, de paz para a Terra, quando nós vemos que nada disso está funcionando aqui. A coisa é muito mais barra pesada. Vamos ver. Bom, vamos continuar comentando o livro do David Jacob. Ele coloca que os nomes são fictícios, né? Mas ele já começa descrevendo aqui algumas sessões que ele realizou. Ele tem o nome Betsy, de uma mulher, né? Ele fez essas sessões, elas foram de 1999 até 2007. Ele fala, nós examinamos mais de 100 eventos de abdução e eu tive a oportunidade sem precedentes de ter sessões semanais ou mais durante um ano, e esse acesso me permitiu mergulhar mais profundamente na sua vida diária, na vida de Betsy, e descobrir detalhes desconhecidos do programa de abdução. Pelo que eu sei, nenhum outro investigador teve essa entrada ou oportunidade com qualquer abduzido. Ela foi uma excelente narradora de suas experiências e eu cito extensivamente ao longo desse livro, né? Então vamos lá, a hipnose e a evidência. Ele diz que os dados brutos de uma pesquisa de abdução são a memória humana recuperada através da hipnose, geralmente administrada por amadores. Ele diz que está bem ciente das fraquezas dessa metodologia, mas o programa alienígena é clandestino e poucas pessoas abduzidas recordam conscientemente dos seus raptos. É uma coisa feita às escuras, de noite, um rapto, numa estrada, longe, né? Mas o programa alienígena, como ele fala, é uma coisa, já é clandestino por si só. Então, por causa disso, os abduzidos têm problemas únicos na recuperação de memória detalhadas de abdução. Os pesquisadores de abdução raramente entendem como obter as descrições precisas. Infelizmente, não há recursos ainda, não existe um recurso, um padrão para a hipnose de abdução em nenhum livro confiável, né? Sobre esse assunto não tem nada. A aprendizagem vem de tentativa e erro. A experiência é que vai falar mais alto. Tornar-se competente com a hipnose de abdução requer um conhecimento profundo do fenômeno da abdução e uma consciência das armadilhas da memória recuperada. Poucas pessoas preciosas são capazes de fazer isso. Mesmo com hipnose competente, as descrições de abdução ainda são muito controversas. A evidência para o fenômeno de abdução é anedótica, né? Uma piada, e frequentemente incompleta. Bom, e aí nós vimos que os abduzidos tendem a fantasiar, né? Fabricar experiências imaginárias como compensação pela perda da memória. Eles podem relacionar eventos que não aconteceram, embora ache que o fizeram, que esse evento tenha acontecido, ou que tenha ocorrido de uma forma diferente, que eles não se lembram. Apesar desses problemas, a consistência de detalhes e a narrativa ao longo do tempo gerou uma autenticidade que não pode ser igualada por imaginação, por uma coisa. A coisa fica diferente, né? Dá para notar que não é fruto da imaginação. Quando os pesquisadores recuperam as memórias dos abduzidos com competência, elas podem nos dar uma visão realista do extraordinário mundo que envolve as abduções alienígenas. Os relatos de conversas e abduções lembrados sem o benefício da hipnose, uma hipnose competente e honesta, são, na maioria das vezes, indignos de confiança. Não importa o quanto os abduzidos sejam investidos na veracidade e precisão de suas memórias, mesmo com a hipnose competente,
existe uma conspiração, existe uma espécie de acordo nas primeiras sessões de hipnose, é como se já uma confabulação, a coisa é pré-programada. Né? Então, é muito comum nas primeiras sessões de hipnose e depois vai declinando ao longo do processo. Os praticantes devem aprender como corrigir as memórias inventadas, né? Usando um conjunto de controle para reconhecê-las e diminuir, minimizar esse problema. Infelizmente, os pesquisadores inexperientes ou altamente confiantes de abdução não conseguem identificar o que é uma invenção e até mesmo encorajá-la por meio de questionamentos indevidos. Quer dizer, além dele não conseguir identificar, ele encoraja que a pessoa invente uma história. Os resultados são relatos falsos, né? Que os investigadores incompetentes acham verdadeiro. Um exemplo de perigo da falsificação é a telepatia. Isso é muito comum hoje. O que a gente mais vê aí nas redes é fulano recebeu canalização telepática de Astacheran, de outras entidades. Então, a comunicação entre os seres a bordo do OVNI é consistentemente considerada telepática. As pessoas abduzidas descrevem isso como uma espécie de percepção, né? Assim, pouco impede que eles percebam os seus próprios pensamentos e pensem que são comunicações de alienígenas. Confunde seu próprio pensamento. Acho que eu estou tendo uma comunicação alienígena, mas é o seu próprio pensamento que está agindo ali. Isso ocorre com mais frequência nas memórias conscientes dos abduzidos. Bom, David Jacobs continua no seu livro descrevendo como ele percebe o surgimento de padrões, né? Quando ele conduz a hipnose com abduzidos, ele usa técnicas simples de relaxamento. Ele continua, eles não estão em transe. Às vezes eles me dizem que não estão hipnotizados, mas muitas vezes eu digo que isso não importa. Isso não importa durante uma sessão de hipnose. Eu faço perguntas lógicas e cronológicas que dificilmente podem ser consideradas como principais ou sugestivas. O sequestrado dita o que eu posso perguntar. Por exemplo, se os abduzidos disserem que estão em uma mesa e depois vão para uma outra sala, eu pergunto como é que eles saíram da mesa. Depois, se me disserem, depois de me dizerem como, eu pergunto se eles estão em pé e o que eles podem ver agora, qual é o ponto de vista deles, se é diferente. Se eles começam a andar, eu pergunto em que direção. Se eles estão indo para uma porta, eu pergunto sobre a forma da porta. Se eles saírem de um quarto, eu pergunto se eles vão para frente, ou para a esquerda, ou para a direita. Se eles disserem que estão no corredor, eu pergunto sobre o tamanho e a forma, a iluminação e outros detalhes. É fácil exagerar nesse tipo de questionamento, então eu tento mantê-los dentro da razão. Muitas das vezes eu deixo as minhas perguntas em aberto para que as próprias opiniões não influenciem suas respostas. Para os assuntos com os quais eu tive apenas 3 ou menos sessões, eu tento fazer perguntas sutilmente enganosas para testar a sua sugestionabilidade. Eu acho que as pessoas raramente podem ser dissuadidas depois de várias sessões, e uma vez que eu estou familiarizado com a pessoa, eu já passo a não me preocupar mais com a conspiração, né? Com a mentira, com a invenção. Eu me torno mais conversador do que interrogativo. E essas técnicas simples e lógicas ajudam a evitar a conspiração e ajudam na recuperação da memória perdida. A pesquisa de abdução consiste na descoberta de padrões. Sem esses padrões, todas as memórias seriam individualistas e, portanto, quase certamente autocriadas, inventadas. Então, fenômenos psicológicos diferentes produziriam relatos de abdução e de variação descontrolada. E, de fato, sem padrões, não haverá nenhum programa de abdução para investigar. Pois bem, vamos ver então que, com uma investigação competente, os abduzidos dizem o que sabem e não o que não sabem. Né? Procedimentos de reprodução. Isso é muito importante, acontece muito nos relatos. Tem um padrão crítico que persistiu durante anos de pesquisa, e pesquisa metódica, né, rigorosa nessa área de abdução, é sobre isso, a parte dos procedimentos reprodutivos, de extração de esperma, de óvulos, que tem acontecido em muitos relatos. Esse padrão surgiu com os 2 primeiros casos mais famosos do mundo, de sequestros, de abduções, né, que foram descobertos. Um deles é do brasileiro Antônio Vilas Boas, que em 1957, vê como é bem antigo o caso, e o caso de Barney e Beth Hill, nos Estados Unidos, em 1961.
No caso do Vilas Boas, ele relatou ter relações sexuais com uma mulher que parecia humana. Após a atividade sexual, a fêmea apontou para o abdômen e depois para cima, presumivelmente em direção ao céu. Vilas Boas disse que achava que estava sendo usado como um garanhão para melhorar o estoque deles. Nenhuma hipótese foi usada com Vilas Boas. No caso de Betty Barney Hill, que foi o primeiro a ser investigado através da hipnose, o hipnotizador, desculpe, embora talentoso, né, ele experiente, ele não sabia nada sobre os fenômenos de abdução, porque era uma coisa nova na mídia, e ninguém falava muito nisso, e não sabia nada sobre os problemas de memória perdida. Barney relatou que o esperma foi retirado dele, e Beth disse que um alienígena perfurou o seu umbigo com uma agulha, dizendo que era um teste de gravidez. O caso Vilas Boas não foi publicado até 1966, e nem o livro de 1966, nem o filme de 1975, sobre o caso Hill, discutiram a amostra de Barney. Consequentemente, os casos tiveram pouca influência nos relatos de abdução futura no que se refere a processos reprodutivos. Agora, no final da década de 70, esses aspectos reprodutivos das abduções cresceram em importância à medida que os pesquisadores começaram a perceber sua onipresença. Na maioria dos processos de abduções, sempre havia extração de alguma coisa, né, de óvulos, de esperma. De fato, a prevalência do procedimento reprodutivo em relatos de abduzidos nos levou a entender o que também o renomado, outro pesquisador muito famoso de abduções, que é o Buddy Hopkins, descobriu pela primeira vez em 1983. Ele descobriu que os alienígenas usavam espermatozoides e óvulos humanos e acrescentavam material biológico alienígena para criar uma raça, uma mistura de duas espécies, que ele chamou esses seres de parcialmente humano e parcialmente alienígenas, os híbridos. Tá? E a gestação desses híbridos começa com um procedimento de inserção, né? As mulheres relatando que inseriram algum instrumento no seu umbigo, né? Mas agora nós vamos dar uma parada aqui nessa parte. Eu cheguei até aqui para entrar uma outra sequência. Depois nós voltamos às abduções. Nós vamos falar sobre então a agenda. Falamos aqui como esse processo todo é desenvolvido e que os dois maiores pesquisadores da área e outros agora pesquisadores mais modernos também chegaram à conclusão que existe uma agenda. Esse processo de recolhimento de espermatozoide de ovos faz parte de uma agenda de hibridização. É sobre essa agora que nós vamos falar. Até já.